Fala pessoal, boa noite. Hoje quarta-feira, dia 9/3. Vamos lá para mais um fechamento de mercado. Como prometido, eu vou começar a postar sempre próximo do horário do final do pregão. O pregão ainda está acontecendo, agora são 17h54, beleza? Acho que fica melhor para todo mundo assistir, porque eu estava postando num horário que eu acho que estava muito tarde. Tá? Então vamos lá. Hoje eu bombardeei um pouco meus stories lá, me empolguei um pouco nas postagens e acabei postando dois alvos de FIBO no mercado acontecendo, né, antes de ser alcançado, e hoje o índice deu muito resultado, pessoal. Mais um dia cravando alvos de FIBO. Então vamos lá. Ele abriu aqui neste gap trap, ó. Tá? Esse padrão ele chama Gap Trap. Deixa eu explicar melhor. Deixa eu recuar um pouco para vocês. Ele abriu nesse gap de alta. Então ele deixou esse super pavio aqui de rejeição. Tá? O candle ele era comprador, com volume acima da média, mas ele deixou esse pavio de rejeição. E com esse candle rompendo esse pavio. Então, este padrão gráfico é chamado de trap, tá? E o gap trap é porque ele aconteceu justamente na abertura com um gap, inclusive um gap bem saliente, pessoal. 1.300, 1.400 pontos aí de gap. Era normal o mercado fazer uma correção. Eu teria dificuldade de começar a comprar logo depois dessa abertura com um gap deste tamanho, tá? Então vamos lá, vamos para algumas confluências aqui. Primeiro, ele fez esse candle de rejeição, esse pavio de rejeição, nessa região desse topo aqui anterior, ó, tá? Então ele rejeitou essa máxima do dia de ontem e fez essa queda. E se você puxar um FIBO macro, tá? Deixa eu diminuir aqui. Opa, aqui. Se você puxar um FIBO deste fundo aqui até este topo, olha aqui os 50%, pessoal, que foi exatamente onde abriu e ele deixou rejeição. Então era uma retração de 50% de FIBO macro dessa pernada toda aqui, tá? Junto com esse topo do dia anterior, que também era a máxima do dia anterior, tá? Então ele deu um padrão gráfico com mais duas confluências. Então, como eu projeto o alvo quando acontece esse tipo de entrada? Deixa eu dar um zoom aqui. Então você pega a projeção de FIBO, pessoal, esse FIBO com pezinho. Tem alvos que eu projeto o preço do Fibonacci normal e esse com pezinho que é a projeção, tá? Neste setup, no caso, é a projeção. Então você pega da ponta do pavio até o final. E tá aqui, ó, os 200%. Ele quase pegou os 200%, ele lambeu, tá? Então ele dá este sinal aqui de rejeição e o outro candle tem que romper. Aqui o fundo no caso, tá? Para dar a entrada. Deixa eu apagar esse fio aqui agora. Então eu já fiz essa entrada de abertura. Tá? Ele caiu aqui quase 700 pontos. Um ótimo trade. Um ótimo trade, pessoal. Já logo na abertura. Então o que aconteceu? Ele foi buscar, ele quase buscou o último alvo, porque quando você faz a projeção, você tem o 100%, 161 e eu acrescentei o 200%. Tá? Você vai na configuração do Fibonacci e acrescenta. Porque muitas vezes ele vai nos 200%, às vezes ele vai no 161 e às vezes ele vai só até no primeiro alvo. Aí você vai conduzindo o trade. Tá?
ele chegou a pegar um leão aqui e lambeu os 200%. O que ele encontrou aqui, que eu comentei no history? A média móvel de 50 e a VWAP do dia anterior. Então aqui era uma região de bastante pressão. O VWAP do dia anterior sempre exerce pressão, junto com a média móvel de 50. Deixa eu puxar minha câmera para cá, senão atrapalha. Tá? Então aqui eu até comentei que era uma zona de pressão e realmente ele segurou. E detalhe, pessoal, aqui estavam as médias de 200, tá? Elas podiam ser um impeditivo, sim, mas quando acontece esse padrão gráfico aqui do gap trap, você minimiza a força das médias, tá? Não é que elas não exercem, mas elas podem vir e passar numa boa e ir no alvo, tá? Este é um operacional que você não dá tanto peso assim para as médias como outros que eu apresento aqui para vocês, beleza? Então ele ancorou aqui na média móvel de 50, junto com a VWAP do dia anterior. Anotem isso aqui, VWAP do dia anterior sempre faz uma zona de pressão. E começou a retornar. Este candle aqui, ó, ele ultrapassa a média móvel de 200, aritmética, tá? Com volume acima da média. Então, como ele já tinha vindo buscar um alvo de Fibonacci aqui, um alvo longo de quase 700 pontos e encontrou a média móvel de 50 junto com a VWAP do dia anterior, aqui você poderia entender que haveria um retorno, tá, do preço. Então este candle aqui poderia ser considerado um candle gatilho. E outra, ele deixou uma barra ignorada, saindo da média móvel de 50. Quando dá esse candle rompendo essa barra ignorada e rompendo a 200 com volume acima da média, poderia ser considerado um gatilho, tá? Então, o meu primeiro gatilho de entrada foi este aqui, que foi um gap trap, tá? Anotem isso. Esse é um padrão que não aparece toda hora, mas quando aparece ele tem uma porcentagem de acerto muito boa, pessoal, tá? Esta foi a minha entrada, eu conduzi o trade até a média móvel de 50. E este uma outra entrada mais arriscada, tá? Porque tinha a média de 200 exponencial aqui em cima. Então você poderia entrar aqui, você poderia entrar também no próximo candle. Este também é um candle gatilho, ó. Também com volume acima da média. E aqui ele já cruza a média móvel de 20, saindo da 200 aritmética, tá? Então este seria um cenário de inversão de movimento, ok? Como ele veio buscar alvo de fibra, encontrou região de pressão, você poderia ficar de olho nisso. E aqui, pessoal, uma entrada mais certeira. Vou botar num quadradinho aqui que eu acho que vai ficar melhor. O que ele faz aqui? O setup da média móvel de 9, que eu falo tanto para vocês. Praticamente todo dia esse setup dá bom. Tá? Então ele vem com esses 3 candles de força, de ignição, faz uma bandeirinha, né? Um descanso na média móvel de 9, a hora que romper a máxima, gatilho de entrada. E aqui ele já estava para cima das médias de 200. Tá? Qual seria o impeditivo aqui? Esse topo. Tá? Então teria que ficar de olho, tanto que ele faz um pullback aqui na média móvel de 500. Então ele dá esse super candle, toca na 500, faz uma bandeira. Tá? Aqui são 3 candles, pessoal. Se você olha isso no gráfico de 2 minutos, ele é um pullback bem maior. Tá? Então aqui ele fez um descanso na média móvel de 9, um pullback lateral. Aqui ele faz uma bandeirinha. E aqui seria um novo gatilho. Tá? Porque ele faz esse descanso, uma pontuação razoável, ancorando na média móvel de 9, sai com esse candle de ignição com volume acima da média. E para quem esperou ele terminar, aí você teria certeza que ele rompeu esse topo, e esta tentativa aqui, ele termina acima da média móvel de 500. Tá? E qual seria o alvo aqui? Eu postei lá hoje, antes de atingir.
ele não desceu aqui, ó, praticamente em linha reta e depois subiu, então ele faz um padrão em V, ó. Quando o mercado faz esse padrão em V, você pode projetar o tamanho deste V para cima. Então você pega o fundo, que foi o que eu projetei hoje lá no History. Tá? Primeiro alvo, que foi até onde eu carreguei essa operação. Tá? Então, para quem pegou daqui, ó, deste rompimento, deu 1000 pontos, pessoal. 1000 pontos. Eu consegui fazer 1000 pontos hoje. Um pouquinho mais. Tá? Para quem entrou logo aqui embaixo, que é uma entrada mais arriscada, para quem tem mais experiência, pegou até mais. E para quem entrou aqui, opa, também já deu um trade bem bacana. Ó, mais de 400 pontos. Tá? Eu não levei o trade aqui para cima, porém, este era o primeiro alvo do espelhamento. Tá? Então, se você jogar para um próximo alvo, aqui ele dá o segundo alvo, e o terceiro alvo ele não foi buscar. Tá? Então, ele pegou aqui, ó, mais para o final do dia, o segundo alvo desse espelhamento em V. Certo? Então vamos lá. Mais gatilhos que ele apresentou. Aqui ele faz uma nova bandeira, ó, um novo descanso na média móvel de 9. Este candle aqui poderia ser um gatilho, tá? Porque ele rompeu a bandeira, saiu próximo da média móvel de 9, mais um gatilho. Aqui ele faz um descanso, e este aqui foi um gatilho que deu stop, pessoal. Tá? Este candle aqui. E foi um gatilho que deu stop. Ele chegou a romper esse topo, mas ele acabou frustrando, e quem botou o stop aqui embaixo foi estopado. Beleza? Ele até teve um volume acima da média, mas esse trade não vingou. Aqui foi um outro gatilho, ó. Candle com volume acima da média, ele rompeu a 9, rompeu a 20, poderia ser uma entrada. Este também poderia ser uma entrada. E aí não teria sido estopado. Deixa o stop aqui embaixo nas médias e ele teria caminhado. Aqui já é um horário que vocês sabem que eu não gosto muito de operar à tarde. Olha o volume aqui, como é grande, olha o volume aqui como fica baixo. Eu prefiro operar neste horário aqui. Então eu consegui cravar 2 alvos longos de Fibonacci hoje. Para mim o dia foi excelente. Eu só boletei o índice, não boletei o dólar hoje, pessoal. Tá? Mais uma vez. Movimento saindo próximo das médias maiores. Tá? Para quem não sabe, eu uso o meu gráfico âncora, o principal é o de 5 minutos, tá, pessoal? Tá? Então aqui está a média de 200 aritmética, que é exponencial. O preço começa a pegar força. A média móvel de 9, de 20 de 50 já estão alinhadas para cima nesse momento, com espaçamento entre elas, ó, 9 afastada da 20. 9 afastada da 20. A 20 é azul, tá, galera? Eu mudei, era verde, agora é azul. As verdes são as de 200, para ficar mais fácil. A 20 afasta da 50 e o mercado pega a tendência e dá aí uma porrada a mais de 1.500 pontos. Se for até o último topinho ali, chegou próximo de 2.000 pontos. É o que eu sempre falo. Para mim é o melhor setup que tem. Não aparece várias entradas por dia? Não aparece. Mas se você pegar uma por dia e um dia ou outro não pegar, pô, não precisa mais do que isso, tá?
Então aqui, o movimento começou nas médias, elas não estavam neste momento que começou inclinadas para cima, tá? O ideal é quando elas estão inclinadas para cima, mas dá para você fazer quando as médias menores inclinam e você começa a observar o padrão gráfico a favor da tendência, tá? Então é uma confluência, ok? O ideal é que elas estivessem inclinadas, depois a exponencial até inclinou, a aritmética também, mas no começo elas estavam aqui flats, tá? Mas é isso, mais uma vez, tá? Eu apontando para você um trade que começa com a proximidade das médias maiores e as menores também. Ó. A 9 aqui estava enroscada com a 20. Depois ela passa para cima, a 50 já estava afastada, que serviu de suporte aqui. E ele foi embora, certo? Então agora vamos para o dólar, pessoal. O índice foi muito bom hoje. Muito, 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 muito bom. Muito bom. Ele deu várias entradas, as médias menores estavam na confluência, padrão gráfico, do ponto de vista foi excelente. O dólar abriu aqui num gap de baixa com esse super candle de força, tá? Quem quis operar a continuidade desse candle foi estopado, porque ele voltou, fez um pullback aqui na média móvel de 9. Eu até mostrei no history esse momento, então ele fez um pullback na 9, pessoal. Aqui você poderia ser um gatilho de entrada, tá? Um candle com volume acima da média, ancorando na média móvel de 9 e já trabalhando abaixo da VWAP. Quem colocou o stop aqui não foi estopado, tá? Ele andou aqui razoavelmente até este primeiro fundo, depois faz um pullback na 9 com a 20 e aqui seria um novo gatilho. Aqui seria um novo gatilho, tá? Novo gatilho de entrada, ele cai mais um pouco, faz outra bandeira mais complexa, uma bandeira maior, né? Mais pontuação, ó. Na média móvel de 9, pessoal. Fiquem atentos a esse setup. Ele acontece praticamente todo dia. O índice de acerto é muito bom. Tá? Essa setinha ficou meio... aqui. Tá? Então, quando ele rompe esta linha aqui, e neste candle ou neste, os dois seriam um gatilho de entrada. Okay? Ele desceu fazendo um zigue-zague um pouco estranho, ele fazia uns pullbacks muito grandes, às vezes é muito difícil operar assim, por causa dos stops, mas se você puxar um Fibo da máxima de hoje até este topo aqui, que conflui esses dois topos, primeiro alvo, segundo alvo de Fibo, pessoal. Ele cravou o segundo alvo aqui, depois ele passou um pouquinho e aqui ele iniciou uma reversão. Então o dólar também cravou alvo de Fibo hoje, mas ele foi um pouco mais difícil devido aos pullbacks complexos. Eu prefiro quando ele faz aquele pullback pequenininho, poucos candles nos 5 minutos, encora na 9, e a hora que rompe você faz a entrada com stop na mínima do último candle do pullback, que encorou na 9. Então eu gosto muito dessas entradas, o índice deu algumas oportunidades assim hoje. Tá? Então o dólar também cravou alvo de FIB, porém de uma maneira mais complexa essa descida. E aqui depois que ele vazou um pouquinho do segundo alvo de Fibonacci, ele começa a reverter, joga a média de 9 para cima. É um retorno às médias, né, que eu falo, às vezes tem gente que gosta de operar isso, vem até 50 e vai tocar lá a VWAP. Tá? Então toca a VWAP, ele volta para 20, e aqui ele trabalha um pouco de lado, depois ele ameaça subir um pouquinho, esse horário eu já não gosto mais de boletar. Hoje o meu foco também foi no índice, eu não boletei dólar. E acho que foi isso. Eu fui feliz de ficar com o olho no índice porque ele deu ótimas oportunidades e cravou alvos longos, tanto o gap trap na abertura
quanto este espelhamento aqui. Olha lá, ele foi buscar segundo alvo de FIB no espelhamento, dando muitos pontos. Tá? Olha os pullbacks pequenos que eu falo aqui na média móvel de Nova. Esse não foi tão pequeno, tá? Esse foi aqui de um dojizinho e um candle, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez funcionando o setup com a proximidade das médias maiores, das menores também. Elas começam a criar alinhamento, afastamento e o mercado pega a tendência e dá uma porrada. Beleza? Espero que vocês tenham pegado algum desses trades, porque hoje o dia foi muito próspero para o índice. Então é isso, galera. Eu já vou postar o vídeo aqui para vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, lá pelas 18, 18h30, eu estou postando novamente o fechamento de mercado. Valeu, um abraço e até amanhã.